Olá pessoal, hoje a gente vai conversar sobre O Segredo. Você já leu esse livro, O Segredo? Você já assistiu o documentário? O que você pensa sobre isso? Você já tentou colocar em prática na sua vida? Deu certo, não deu certo? Vamos conversar sobre isso hoje um pouquinho para entender como realmente funciona na prática o segredo e quando não funciona, o porquê que não funciona. Então vem comigo! Vamos começar entendendo que quando a gente fala no segredo, já conhecido por muitas pessoas, algumas pessoas me relatam que tentaram colocar isso na vida prática para rodar e não funcionou, e outras conseguiram êxito colocando o segredo em prática. Para quem não conhece o segredo, ou para quem já conhece, basicamente a gente vem falar de eu penso em algo, eu sinto aquilo e eu materializo na minha vida, eu trago para minha vida aquilo. Mas vamos entender e vamos dividir isso para ficar um pouco mais fácil da gente fazer esse processo e entender em qual parte que isso acaba não dando certo, né? Ou exatamente como a gente tem que fazer para materializar aquilo que a gente quer. Quando a gente fala de penso, sinto, materializo, não é tão simples assim. Por quê? Porque aqui no planeta Terra, nessa dimensão 3D, altura, largura e profundidade, nós temos um elemento fundamental que é o elemento tempo. O tempo é essencial para se materializar qualquer coisa aqui no planeta Terra. Eu brinco que você não tem uma relação sexual e fica grávida e o bebê nasce logo em sequência. Existe um tempo de gestação, um tempo de 9 meses aproximadamente para aquele bebê nascer. E tudo que nós queremos materializar na nossa vida, existe um tempo também. E esse tempo está muito ligado ao elemento do magnetismo. O que é esse magnetismo? Nós precisamos empregar energia naquilo que nós queremos. Energia de pensamento, energia de sentimento e de ação. Então a ação também está muito ligada no segredo. Não é simplesmente pensar e sentir. Nós precisamos da energia empregando o magnetismo para, durante um período de tempo, aquilo ser materializado. Então as pessoas acabam esquecendo do elemento tempo e achando que tudo vai acontecer assim, de uma hora para outra. Não é assim que funciona. Infelizmente, aqui nós temos nessa dimensão todos esses elementos em conjunto trabalhando. Quando eu falo de magnetismo, o que eu tô querendo dizer com isso? Nós somos seres eletromagnéticos. Então, nós puxamos a energia do magma da Terra, que é uma energia que vem do centro desse campo de força, porque nós somos seres encarnados, e a energia elétrica que vem do espírito, causando um eletromagnetismo. E isso é uma força. Imagina uma energia de alta potência correndo em nós seres humanos para fazer aquilo acontecer, onde nós podemos gerar energias dentro de nós mesmos para realizar aquilo, certo? Então, entendendo tudo isso, um elemento fundamental que as pessoas acabam esquecendo é a questão do o que eu quero é realmente o que eu quero? Ou existe alguma coisa por trás, numa camada mais profunda daquilo que eu quero? Aquilo que eu desejo vem de um desejo passageiro ou vem de um desejo de alma profundo da minha essência? É fundamental a gente entender isso para a gente conseguir seguir adiante na nossa conversa aqui, tá? Por quê? Eu vou dar um exemplo assim. Vamos supor que você deseje cuidar de cachorros de rua, tá? E o seu desejo é ter um carro esportivo, seja ele qual for, aquele carro que corre mesmo, que tem um desempenho para esporte. E o seu desejo é ter esse carro, então você pensa no carro, você sente a vibração do carro, você imagina dirigindo aquele carro e coloca energia, tempo, trabalho para conseguir aquilo, certo? Mas vamos supor que o seu projeto de vida, que você sonha, o seu desejo de alma é cuidar dos cães de rua, tá?
Quando você tem esse desejo de alma, é o seu projeto de vida e você quer um carro esportivo, eu quero que você pense se este carro vai te ajudar a concretizar e facilitar esse seu projeto de vida, que é ajudar os cães de rua. Talvez não tenha espaço para esses cães, não tenha espaço para locomover, talvez não te ajude de fato nesse trabalho, né? Então pode ser que mesmo você pensando e desejando aquilo, é um desejo antagônico ao seu desejo de alma, né? E aí começam alguns empecilhos. Agora vamos imaginar que em vez de um carro esportivo, você deseje uma van ou um caminhão, algum carro que você consiga transportar de fato esses animais, né? Locomover, ajudar, resgatar. Concorda que esse desejo está mais alinhado ao seu projeto de vida? Continua sendo um carro, mas o tipo específico e para que vai se alinhar ao seu projeto de vida. É um fluxo perfeito para essa materialização acontecer, essa materialização fluir com mais facilidade. Você vai conseguir gerar magnetismo em si mesmo através do seu desejo para fazer aquilo acontecer. E todo o universo se move e se facilita para aquilo chegar até você, de uma maneira ou de outra. E a gente acaba acreditando que aquilo vai chegar até nós de uma maneira específica. Eu tenho que trabalhar para conseguir o carro. E nós fechamos o nosso campo de visão, nós fechamos as possibilidades porque nós temos uma crença de que aquilo só chegará daquela forma. Quando, na verdade, quando tá tudo alinhado ao nosso projeto de vida, é um projeto nosso que nos dá prazer, mas também é um projeto pro todo, pro universo, para Deus, para a consciência maior, como você queira chamar, esse campo se abre em diversas possibilidades. E aí esse carro pode chegar de várias maneiras diferentes. Pode chegar através de alguém que doe esse carro, pode ser alguém que ajude na compra desse carro, pode ser que cheguem mais trabalhos remunerados para que facilite ou a compra daquele carro de uma maneira mais rápida. Então, você vai pensar naquele carro, o que você vai fazer, por que você quer aquilo. Você vai sentir a vibração de quão bom vai ser para a ajuda do resgate daqueles cães, a locomoção, e como você vai se sentir fazendo esse trabalho. E aí você vai vibrar numa frequência de alegria, de prazer, de satisfação. Esse pensamento vai formar uma forma e você vai rechear com uma vibração, tá? Você vai preencher esta imagem com uma vibração e você vai formar uma forma pensamento mais recheada que você vai dar vida. Então vai deixar de ser só uma forma pensamento para uma forma vida. E aí, colocando tempo, dedicação, magnetismo, aquilo vai adensando as moléculas dessa energia fluídica de pensamento, sentimento, vão tomando massa, aglomerados de átomos no campo astral, num campo mais sutil de vibração, para poder ir adensando, tomando forma, adensando e descendo e se materializando, chegando para você em diversas possibilidades, se você abrir este campo de crenças, certo? Então é mais ou menos isso que acontece, mas vamos pensar numa outra hipótese. Você quer ter muito dinheiro. Eu trago mais essas questões de bens materiais porque o segredo foi muito atrelado a essas questões de bens materiais. Então fica mais fácil de vocês entenderem isso. Quando você pensa, eu quero ter muito dinheiro, quero ser muito rica, muito rico. Só que por algum motivo, mesmo você pensando como vai ser se você for rico, se você for rica, a vibração dentro de você tem que estar condizente ao pensamento, né? Por quê? Se não tiver condizente ao pensamento, vamos supor que se você for rica ou se você for rico, a sua família, por exemplo, não tem dinheiro.
né? E aí você, por alguma razão, vai se sentir culpado de ter tanto dinheiro e aí você vai se sentir na obrigação de ajudar todo mundo e tirar de você para dar para todo mundo. Ou você vai se sentir culpado porque você conseguiu, mas a sua mãe, o seu pai, o seu irmão, a sua irmã não conseguiu. Esse sentimento de culpa é uma vibração de culpa, não condiz com a frequência que você quer atingir de riqueza. Você precisa estar vibrando na frequência de riqueza, de abundância. E se você estiver vibrando culpa, consequentemente você pode estar vibrando dívida. Eu me sinto em dívida com fulano. Eu me sinto em dívida com tal situação. Eu acho que eu não mereço. Todas essas vibrações não condiz com aquilo que você quer atingir. Então, muitas pessoas estão pensando, acham que estão sentindo, quando na verdade, se você for puxar o sentimento interno, a vibração não existe. A vibração é contraditória àquilo que ela deseja. Então, observe se a sua sensação não está sendo contraditória àquilo que você quer. O que acontece além de tudo isso para a coisa não chegar, não materializar? Quando além de tudo isso você fica insistindo naquilo, não significa que você não vai conseguir. Mas dentro do segredo ele vem falar de um fluxo de abundância e fluxo de materialização. Se é fluxo, não é controle, certo? Se você não está conseguindo e você não solta a ideia, não solta a vibração, porque eu penso, eu sinto, eu materializo, eu ponho energia, eu ponho magnetismo e eu solto a possibilidade que vier do jeito que vier. Eu aceito aquilo que vem, né? Quando você não aceita, você quer do seu jeito, quer que chegue do seu jeito, quer que seja da sua forma, você não aceita que às vezes vem alguma coisa para depois chegar exatamente aquilo que você quer. Você fica frustrado, você continua perseguindo, talvez você consiga atingir aquele objetivo. Apesar de você estar indo numa frequência de controle. Só que não significa que foi pela vibração do fluxo, né? Você insistiu, então você vai juntar toda a sua energia, às vezes vai tirar de vários campos que são importantes para você, porque você precisa de mais energia do que o necessário, porque você quer que seja do seu jeito. Você fica fraco, você coloca toda a sua energia, toda a sua potência em um foco só, e as outras áreas da sua vida ficam em deficiência, né? Porque você quer aquilo de qualquer maneira. Vai atingir? Vai. Mas qual é a vibração quando aquilo chegar? Né? Porque você vai estar às vezes desgastado, esgotado, se sentindo com fraqueza. Às vezes aquela euforia vem rápido e passa muito rápido também, né? Porque foi tão sacrificante, né? Então observe isso. E quando não acontece mesmo assim, você pensou, você sentiu, você pensou, você sentiu, você colocou energia, não veio, não chegou. O porquê que isso acontece? Muitas vezes, alguns desejos que você tenta seguir esta linha não chegam até você porque não condiz com o projeto de vida. Se aquilo chegar para você, vai mais atrapalhar do que ajudar. Então, no caso anterior que eu falei, pode chegar até você e não vai causar nenhum efeito. Você vai olhar e perceber que aquilo não fazia tanto sentido quanto você achou que faria. Mas no caso de nem assim chegar até você, é porque muitas vezes isso vai atrapalhar o seu processo evolutivo. Aquilo vai te desviar para uma rota completamente diferente da sua essência, do seu projeto, daquilo que sua alma realmente deseja. E aí, por uma barreira, né, de alma, de campo energético que você mesmo coloca, uma barreira de proteção, aquilo não chega porque no fundo vai ferir e vai corromper os seus valores, né? Eu vou dar um exemplo concreto aqui de um caso que realmente eu vi na prática isso acontecer, que é uma mulher que desejava muito passar num concurso público, né, numa vaga específica de um tribunal de contas, né, do estado. E ela tentava, colocava energia, estudava, pensava, sentia, e ela não conseguia passar. Investigando mais um pouco o que realmente ela queria, quais eram os valores dela
os valores dela. Por isso que eu falo que é tão importante a gente ter o autoconhecimento e saber quem nós somos, o que realmente nós queremos. Por quê? Numa investigação mais profunda, ela se percebeu que ela não gostaria de entrar lá se por algum motivo ela tivesse que fazer algo que fosse contra os valores dela, e um dos valores dela era a verdade. E muitas vezes no Tribunal de Contas você acaba fazendo uma troca para conseguir passar um projeto, alguma coisa, e em contrapartida você tem que deixar outra coisa em stand-by, esperando. Então há uma politicagem ali para conseguir fazer a coisa andar. Não é simplesmente este é o certo e vai. Nem sempre é possível, ainda mais nos órgãos públicos. É como é. A vida é como é, não como eu quero que ela seja. E os valores dela eram incompatíveis com esse tipo de vaga que ela queria, né? Algumas pessoas, eu estou dizendo que pessoas que entram nesses órgãos são corruptíveis ou não têm os valores da verdade? Não, não é isso. O que acontece é que algumas pessoas conseguem ter uma flexibilidade maior, sabendo que um pouquinho aqui, um pouquinho amanhã, um pouquinho no outro dia, a gente vai caminhando devagar. Isso deixa a pessoa em paz, mas no caso dela não, ela queria aquilo na íntegra, ela queria aquilo na sua pura verdade, do jeito que deveria ser, só que não funciona assim. Então ela não conseguia passar. Esse concurso público, a vaga ela não conseguia a vaga, né? Apesar de praticar o segredo durante muito tempo, por quê? Porque não condizia com os valores e o projeto de vida de alma dela. Aquilo ia feri-la, machucá-la. Ela cria um campo de proteção energético e espiritual para aquilo não chegar, né? Então esse é um exemplo bem prático para vocês entenderem como é que funciona isso. Então, existem várias formas de explicar isso, e uma das formas que as pessoas colocam mais em prática o segredo é na questão da riqueza, da abundância. Se você se sente em dívida com 50 centavos de alguém, R$ 1 que você deve para alguém, se você se sente em dívida sentimental com alguém, eu devo algo para aquela pessoa, eu devia ter feito isso, você não está vibrando na mudança, você está vibrando na dívida. Então você precisa trabalhar esta questão primeiro para se libertar disso, para depois você conseguir começar a praticar o segredo do jeito que é explicado, de forma mais profunda, entende? E realmente acreditar que aquela vibração está dentro de você e sentir aquela vibração de verdade, né? Não é só na cabeça, é na vibração. E para encurtar o tempo da materialização, que eu quero trazer para vocês, é o seguinte: quando você descobre quem você é, quando você descobre o que você gosta, o que faz o seu coração vibrar, a sua alma vibrar, você automaticamente gera mais magnetismo dentro de você. Sabe quando a gente era criança e a gente tinha que ir em parques de diversão com os amigos da escola e a gente nem precisava de despertador para acordar? A gente estava ansioso por aquilo, a gente queria muito aquilo, era um prazer nosso. Então não era nenhum sacrifício acordar mais cedo do que o normal para estar lá no horário. Então a gente gera esse magnetismo, essa energia, a gente fica pensando, a gente gosta, a gente se dedica, a gente se prepara. Então é muito mais fácil gerar essa energia interna para a realização. Para fazer o que tem que ser feito, para pensar, para soltar, porque você sabe que vai vir, você está em paz, porque é aquilo que você deseja. Então o tempo é encurtado, né? O tempo é encurtado. E como que você faz para alguma coisa chegar mais rápido até você? É o que a gente chama de buraco de minhoca, o caminho de minhoca. Eu quero que vocês imaginem uma folha de sulfite plana. Quando a gente tem um ponto nessa folha, então faz um ponto nessa folha que é onde nós estamos. E aonde eu quero chegar é outro ponto. Quando eu dobro essa folha de papel, esse ponto se une. O que eu tô querendo dizer com isso? Que o que você quer no futuro, você começa a fazer hoje, nem que for um pouquinho,
você encurta esse espaço-tempo, você traz isso que estava muito longe, lá na frente, no futuro, você traz para o hoje. E aí você começa a sentir a vibração do que é aquilo que era lá na frente, no hoje. E essa vibração vai gerar mais magnetismo para você conseguir fazer mais e encurtando esse espaço-tempo. Eu espero que vocês tenham entendido como funciona esse processo. Por quê? Quando você começa a insistir muito em algo que não está no seu projeto de vida, no seu projeto de alma e aquilo não chega para você, se você não desiste, continua, ou se aquilo fica pesando muito, no caso desse exemplo que eu dei desta mulher que queria o concurso, ela se dedicou tanto tempo àquilo, ela colocou tanta energia naquilo que ela já não conseguia mais desistir. Mesmo sabendo que não era o projeto dela, mesmo ela tendo entendido que não era aquilo que ela queria, ela sentiu uma sensação, tá, se eu soltar isso, vai ficar um buraco, o que eu faço? Ou é um peso largar isso. Por que isso acontece? E isso pode ser com tudo, tá? Pode ser um trabalho, pode ser um relacionamento, pode ser algo material que você deseja, qualquer coisa, tá? Qualquer coisa. Ela vai criando, lembra que eu falei que você vai criando um pensamento e você vai recheando este pensamento, isso vai juntando moléculas de átomo e vai pesando para adensar e vir para o plano de altura, largura e profundidade, o plano 3D, o plano dimensional do planeta Terra que nós estamos. Então, esta massa vai pesando no seu sistema, ela vai rodeando o seu sistema, então você se sente exausto, você se sente cansado, ou aquele pensamento fica retornando na sua cabeça o tempo todo, mesmo não fazendo mais sentido. E são essas massas que são trabalhadas nos tratamentos energéticos e espirituais, para a gente ir dissolvendo essas massas. Por quê? Porque ela vai ficando no seu sistema e vai atrapalhando a sua vida, vai formando realmente blocos energéticos que vão impedindo o fluxo natural das coisas. E quem criou? Você criou, né? Então, junto com esse trabalho, nós vamos desfazendo isso para ficar um pouco mais leve, certo? Porque senão esse bloco vai ter que sair de alguma forma. Tá? Esse peso energético vai ter que sair de alguma forma. Então, ou ele vai ser materializado, lembra que eu falei materializado? Ou ele vai ser materializado em forma de doenças, ou ele vai ser materializado em forma de algum tipo de acidente, algum tipo de ruptura. Por quê? Porque ele adensa. E conforme ele vai adensando, ele tem que ser expurgado de alguma forma, né? Porque não faz sentido na sua vida, no seu projeto, na sua existência, no seu campo, né? E quando você não percebe isso rápido, se conhece para você já ir dissolvendo isso, aí a gente vai fazendo um trabalho um pouco mais aprofundado para entender e desfazer esses blocos juntamente com você. Então eu quero que você perceba a profundidade que é o segredo. Pra gente não ficar só no raso do penso, sinto, materializo, tudo que eu quero vem até mim. Não é bem assim que funciona. Tudo é muito mais profundo do que os nossos olhos possam ver, certo? Eu espero que tenha ajudado vocês a entender. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like aqui embaixo, deixa um joinha no nosso canal. Se você não é inscrito, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho para os próximos vídeos você ser avisado. E se você tiver alguma sugestão de tema, deixa aqui embaixo, eu leio todos os comentários, eu adoro as perguntas de vocês. E é isso, eu espero ter ajudado, espero que tenha sido claro. Um beijo, até a próxima. Tchau, tchau.